Olá, seja muito bem-vindo ao curso de PHP Orientado a Objetos por Cleiton Rodrigues. Estamos na parte 1 do curso, falando sobre orientação a objetos. Essa é a aula 2, falaremos agora sobre classes. A classe é uma estrutura estática utilizada para descrever objetos mediante atributos, propriedades e métodos que são as funcionalidades. A classe é um modelo ou um template para a criação desses objetos. Tem-se por propriedades características intrínsecas à classe em questão. Exemplos de classes que podemos citar são as entidades de negócio da aplicação, como pessoa, conta, cliente, fornecedor, entidades de interface, que é a janela, botão, painel, frame ou barra, e entre outras nós podemos também citar uma conexão com base de dados, uma conexão FTP ou um web service. Aqui nós temos duas representações gráficas de classes através da UML, que é a linguagem unificada de modelagem de dados. Então nós temos aqui primeiro a classe pessoa, com seus atributos, código, nome, altura, idade, nascimento, escolaridade e salário. Antecedendo o nome da propriedade, nós temos um sinal aqui de mais. Ele simboliza que essa classe tem a visibilidade pública. E após o nome das propriedades, nós temos o tipo de dados. No caso de código, nós temos integer, que é inteiro. No quadrante de baixo, no menor, nós temos os três métodos pertencentes a essa classe, que é o método crescer, formar e envelhecer. Eles também têm visibilidade pública e recebem parâmetros que são dados entre os seus parênteses. E na frente nós temos o void, que é um tipo de método que não retorna dados. Ele simplesmente efetua uma ação. No quadrante seguinte nós temos aí a classe conta, também com suas propriedades com visibilidade pública e o tipo de dados expresso. E também três métodos: o retirar, depositar e obter saldo. Somente o obter saldo que não tem um tipo de dado como parâmetro. Ele não recebe parâmetros. As classes são orientadas ao assunto, ou seja, cada classe ela é responsável por um assunto diferente e possui responsabilidade sobre o mesmo. Os membros de uma classe são declarados na ordem. Primeiro vem as propriedades, mediante o operador var, e em seguida nós temos os métodos pelo operador function, que também é utilizado para declarar funções. As classes pessoa e conta serão codificadas a seguir. Dando continuidade aqui com a ferramenta Dreamweaver, eu já estou aqui com a classe pessoa e conta já criadas, e com inserido o básico da classe, que é a declaração básica. Na classe pessoa aqui nós vamos agora inserir as propriedades, através do operador var, nós vamos colocando uma a uma as propriedades. Primeiro vem o código, conforme foi declarado na UML. Depois nós temos nome. Na sequência nós vamos colocar a altura. Vou inserir aqui um a um, os dados. Temos também a propriedade idade. Na sequência eu vou colocar a propriedade nascimento. Depois eu tenho a propriedade escolaridade. E por último eu tenho a propriedade salário. Então essas aqui são as propriedades da classe pessoa. E agora nós vamos codificar os métodos. Então eu tenho que... Vou deixar aqui um espaço para alguns comentários. Eu tenho um método. O primeiro método vai ser o método crescer. É um dos métodos que nós temos lá representados na UML. E o que esse método faz? Ele vai aumentar, ele aumenta a altura, que é a propriedade altura, em variável centímetros. Então esse aqui vai ser o parâmetro que o método vai receber. Então nós utilizamos aqui o operador function, como foi declarado ali na parte teórica. Depois colocamos o nome do método aqui na frente, crescer, e entre parâmetros ele recebe centímetro como parâmetro, centímetros. Eu vou abrir e fechar colchetes, chaves aliás, e aqui dentro nós vamos fazer primeiro uma conferência. Eu vou conferir aqui com uma condicional se o parâmetro recebido é maior que zero, porque eu não posso aumentar a altura se vier um valor inferior a esse, igual ou inferior. Então tenho que ter, esse valor tem que ser maior do que zero.
Aí, se for maior do que 0, ele vai fazer essa incrementação. Então, eu vou pegar a altura, ela vai ser, vamos utilizar o operador mais igual, onde nós conservamos o valor que a propriedade já contém, né? Na declaração do objeto ela vai conter um valor. Então, ao utilizar o método crescer, a gente passa um parâmetro, um valor x, e ele vai adicionar esse valor e complementar. Então, o método crescer é esse. E na sequência aqui nós vamos codificar outro método, né? Então, vou deixar aqui também uma declaraçãozinha. E esse método agora é o método formar. Esse método aqui é responsável por alterar a escolaridade da pessoa, né? De um objeto pessoa. Então eu vou colocar aqui, ó, altera a escolaridade para variável titulação. Então nós temos aqui, vamos declarar o método com a palavra reservada function. Em seguida eu vou colocar o nome do método aqui, né? Formar, e o parâmetro recebido é titulação. Vamos abrir e fechar aqui as chaves. E aqui dentro eu faço o seguinte, eu não preciso de checar nada, simplesmente eu vou atribuir, né, com o operador this aqui, eu vou atribuir que a escolaridade vai receber a variável titulação. Então nós vamos fazer uma alteração. O valor que estiver contido dentro dessa propriedade escolaridade vai ser alterado para o valor colocado entre parâmetro lá, né, que é o titulação, variável titulação. E por último nós vamos colocar o último método aqui, que é o método envelhecer. Só puxar isso aqui para trás. Método envelhecer. Ele vai fazer o que? Ele vai aumentar a idade, né? Idade em variável anos. Então esse aqui é o parâmetro que vai ser recebido, né? Então essa função aqui ela vai ter, recebe o nome de envelhecer, e ela utiliza um parâmetro anos, variável anos, como o parâmetro que vai simbolizar o valor que vai entrar para aumentar a idade da pessoa. Então primeiro eu tenho que checar também se esse parâmetro recebido anos ele é maior que 0. Ele sendo maior que 0, tem condição da gente fazer uma soma, uma somatória à propriedade idade, né? Então a idade ela vai passar a ser mais, também mais igual a variável ano. Isso aqui é para aumentar, conserva o valor e aumenta. Então nós temos aqui, baseado na UML, né, que nós vimos no slide anterior, nós pegamos todas as propriedades, foram declaradas através da palavra reservada var, né, função, e aqui através da palavra reservada function nós colocamos os métodos, que é o crescer, formar e o método envelhecer. Vamos codificar agora a classe conta. Então a classe conta também vai receber parâmetros, né, através desse operador aqui, operador var. E nós vamos colocar aqui, declarar o nome de cada uma delas. Então a primeira é agência, depois nós temos código, né? Na sequência eu vou colocar a data de criação, deixa eu só organizar aqui, criação. Aí. Vamos lá. Depois nós temos na sequência aí a propriedade titular, né? Está sendo declarado aqui. Na sequência nós temos a propriedade senha. Depois nós temos a propriedade saldo. E por último nós temos a propriedade cancelada. Então essas são as propriedades da classe conta. Agora vamos entrar aqui com os métodos, né, que essa classe vai estar recebendo. O primeiro método que nós vamos colocar é o método para fazer retirada. Então, o método retirar. O que esse método faz? Ele diminui a propriedade saldo, que é o saldo, né, em variável quantia. Esse aqui vai ser o parâmetro que vai entrar. Então, nós vamos colocar aqui function
retirar, que é o método, né? E ele recebe como parâmetro quantia. Aí essa quantia vai ser o valor debitado da conta do nosso cliente, né? Então aqui nós vamos colocar assim, ó. Vamos testar se quantia também é maior que zero. Eu preciso fazer o teste para me garantir que não vai ser um número inferior, igual ou inferior a zero, né? Sendo maior do que zero, nós vamos pegar aqui a propriedade saldo. Então ela vai pegar aqui e vamos colocar o operador menos igual a variável quantia. Então vai ser pego o valor do saldo atual e vai ser debitado através da variável quantia, que vai ser o parâmetro recebido pela função, né? A função vai receber esse parâmetro e vai efetuar a retirada. Então nós temos aí, agora o método seguinte é o método depositar. Ele vai fazer o contrário, o inverso ao método de retirar. Então ele vai aumentar o saldo em variável quantia também. Então vai ser a mesma, o parâmetro vai receber o mesmo nome, né? Então vamos colocar aqui function depositar. Poderia ser sacar também o método anterior, mas eu vou deixar ele como retirar. Vamos colocar aqui variável quantia. Variável quantia também. Vamos ter que testar, né, se essa quantia também ela está vindo maior do que zero. Fazemos aqui o teste e conforme o retorno ser positivo, nós vamos pegar a variável saldo, só que vamos agora aumentar, fazer aqui em variável quantia. Então nós temos aqui já dois métodos codificados. Agora o segundo método, né? O terceiro método, aliás, que é o método obter saldo. Esse método aqui é responsável simplesmente por retornar o valor do saldo atual. Então método obter saldo. Ele retorna o saldo atual. O valor atual do saldo ele é retornado aqui. Então vamos colocar function obter saldo. Não recebe parâmetro nenhum, simplesmente é para fazer o retorno. Então nós utilizamos aqui a palavra reservada return e o operador que vai ser retornado, que é o this saldo. Então pronto. Nossa segunda classe também está codificada com suas propriedades e suas funções. Na próxima aula nós iremos fazer a instância de um objeto dessas duas classes e mostrar uma funcionalidade, a utilização e a funcionalidade dos métodos que cada uma delas contém. Até a próxima aula.